Olá, meu nome é Ângela Leanati e você está no meu canal Sobreviver. Seja muito bem-vindo. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a esquizofrenia. Porque apesar de já existir há décadas e na literatura médica, nos manuais de transtorno mental e também de acometer cerca de 23 milhões de pessoas, as suas causas ainda permanecem desconhecidas. Então, gente, para começar é importante saber que as doenças mentais, elas já foram consideradas ligações ocultas, distúrbios causados pela bilis, desordens resultantes do deslocamento do cérebro e até mesmo, vocês não vão acreditar, obra do demônio. Mas apesar de todas as informações disponíveis nos livros, nos meios de comunicação, na literatura, na internet, ainda há quem chame de loucura, né? Então, os avanços dos estudos e principalmente dos esforços dos profissionais da saúde vieram contribuir para que a situação das pessoas que recebem esse tipo de diagnóstico seja diferente do que foi há alguns anos ou séculos atrás. Então, tratando-se da esquizofrenia, a gente tem um passado em que os doentes eram deixados em sanatórios e não recebiam tratamentos especializados porque o quadro era muito pouco conhecido, ninguém sabia o que fazer. A esquizofrenia, inicialmente, ela foi descrita como uma psicose, mas ela também foi chamada de demência precoce, porque observava que se tratava de uma condição que costumava se manifestar no início da vida adulta, e que não apresentava qualquer relação com o ambiente. E aí, em meados de 1911, um psiquiatra suíço chamado Eugen Bleuler, desculpa a pronúncia, percebeu que esse conceito ele não dava conta dos casos. E aí ele criou o termo esquizofrenia, que é esquizo de visão e frenia de mente. E aí veio substituir a demência precoce em toda a literatura. Esse psiquiatra alemão, ele conceitualizou o termo para indicar a presença de uma cisma entre pensamento, emoção e comportamento em todos os pacientes afetados. E aí as pesquisas progrediram e o quadro chamado de esquizofrenia, por fim, recebeu uma definição, foi categorizado, foi caracterizado, recebeu critérios diagnósticos, esses critérios foram estabelecidos e aí, com mais informação, a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos acometidos foram elevados a outro patamar. Vamos então tentar desvendar essa patologia, porque a esquizofrenia ela é uma doença psiquiátrica endógena, ou seja, ocorre por motivos internos inerentes ao organismo. Então, quando ela ocorre, perde-se a noção do limite entre o real e o imaginário, sendo que os primeiros sintomas eles vão surgir geralmente entre o fim da adolescência e o início da vida adulta. Então, o pico de ativação vai estar em torno de uns 20 anos. A manifestação em crianças é raramente relatada e, em geral, não tem confirmação. Então, os sintomas, quando eles são iniciais, eles podem incluir delírios, alucinações, discursos e comportamentos desorganizados, mas os efeitos da doença podem aparecer a princípio na fase chamada de trema psicótico. Então, a pessoa ela se isola, perde totalmente o interesse por assuntos que a rodeiam, começa a negligenciar com a higiene, com o cuidado pessoal, começa a faltar o trabalho, a escola, o cursinho, sem justificativa, fica muito ansiosa e tensa. A afetividade, claro, ela é comprometida e traz a apatia. Então, perde a capacidade de reagir, de se posicionar perante as situações da própria vida, vai revelando uma indiferença e um desânimo impressionante. Então, geralmente, são os familiares e as pessoas mais próximas que começam a perceber essas alterações comportamentais.
O indivíduo acometido, ele pode até identificar mudanças em sua rotina, mas ele não possui o discernimento para entender o que de fato está acontecendo. E aí ele começa a atribuir a culpa aos outros, justamente por conta da mania de perseguição, que é um fator marcante em casos de esquizofrenia. Então, diante das demonstrações, deve-se procurar o apoio profissional. O diagnóstico, ele é feito pelo médico psiquiatra, que vai fazer uma avaliação da durabilidade dos sintomas e da severidade. Então é importante ressaltar que cada ser humano, ele é um universo, e os que pertencem a qualquer diagnóstico de transtorno mental também faz parte desse contexto. Então existem algumas características específicas para o diagnóstico da esquizofrenia, mas elas variam de acordo com o grau de severidade do transtorno, a personalidade do indivíduo, a sua história de vida, os valores e também outros elementos que devem ser considerados. Então, as causas da esquizofrenia ainda não foram descobertas pela ciência, porque até hoje ainda não foram definidos os fatores genéticos ou ambientais determinantes ou isolados capazes de desencadear esse quadro. No entanto, as relações genéticas e externas, elas estão presentes. Então, a gente sabe que as pessoas que possuem parentesco de primeiro grau com esquizofrênicos têm maiores chances de desenvolver essa doença. Em gêmeos idênticos, por exemplo, a faixa de concordância é de 50%. E aí, se as causas fossem unicamente genéticas, o índice então teria que ser de 100%, já que o DNA de gêmeos idênticos, univitelinos ou monozigóticos é o mesmo. Então também as pessoas perceberam que os indivíduos que são nascidos em estações de ano frias e criados em zonas urbanas também apresentam maior probabilidade de desenvolver esse transtorno. Então, a exposição a situações de violência, ao trauma, à vulnerabilidade na gestação e infância, há algumas falhas ambientais importantes e persistentes no cuidado do bebê e da criança, ocasionada, lógico, pela insuficiência na provisão de algumas necessidades básicas, sobretudo nas etapas mais primitivas do desenvolvimento humano, são aspectos a serem levados em conta. Então, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, que já está no volume 5, também enumera outros fatores genéticos e fisiológicos de risco. E quais são eles? As complicações na gestação e no nascimento, com hipóxia, que é a falta de oxigenação no cérebro, a idade avançada dos pais e outras adversidades também no pré-natal e no perinatal, incluindo estresse, infecções, desnutrição, diabetes materno e até mesmo outras condições médicas. Mas aqui fica um alerta. A maioria dos bebês com esses fatores de risco, entretanto, não desenvolve a doença. E se a gente for então classificar os sintomas, é preciso saber que podemos dividi-los entre produtivos ou positivos e os negativos. Então, os delírios, as alucinações, elas vão fazer parte do primeiro grupo, dos positivos. Os delírios, eles são percepções alteradas do mundo. Mais ou menos assim. Os pacientes esquizofrênicos, eles observam situações que acontecem ao seu redor e transformam totalmente. Então, o delírio persecutório é o mais comum. Faz com que os indivíduos eles passem a acreditar que eles estão sendo monitorados, vigiados, seguidos. Já as alucinações são criações da mente, então elas surgem em formato de vozes e até de aparições de personagens. Então pode surgir atrocidades como suicídios, os homicídios, os xingamentos, as humilhações contra si mesmo. Então ambos os sinais produtivos, eles chamam a atenção e assustam as pessoas que convivem com esse paciente esquizofrênico, mas eles são tratados com facilidade pelas intervenções recomendadas pelos profissionais que o acompanham.
Já os sintomas negativos, eles influenciam o comportamento e a forma de interação com o ambiente. Então, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que o DSM-5, né, agora que a gente usa, que é um material de referência para os profissionais de saúde mental, 2 traços são especialmente proeminentes. Primeiro, a expressão emocional diminuída e a avolia. A expressão emocional diminuída, ela inclui reduções na expressão de emoção pelo rosto, no contato visual, pela entonação da fala, que a gente chama de prosódia, e nos movimentos das mãos, da cabeça e da face, os quais normalmente conferem emoção ao discurso, né? A avolia, ela é uma redução das atividades motivadas, auto-iniciadas e com uma finalidade. Então a pessoa pode ficar sentada por períodos longos e mostrar pouco interesse em participar de atividades profissionais e sociais. Então vamos entender como é que teoricamente a gente pode tentar prevenir a esquizofrenia, né? Então assim, há quem afirme que nenhuma ação pode prevenir o surgimento da doença. No entanto, existem evidências de que a prevenção passa pela capacidade familiar em estar inteira e saudável em suas funções e cuidado. Então, isso vai garantir condições mínimas para uma criança crescer e se desenvolver emocionalmente e aí, posteriormente, atingir o seu potencial criativo. Então, apesar disso, esse é o desejo de toda a família, mas que inegavelmente seja atropelado por questões como as tragédias pessoais insuperáveis, desigualdade social, ausência do planejamento familiar, precariedades na saúde, habitação, assistência social e até mesmo educação. Então, diante disso, as famílias apresentam-se extremamente vulneráveis e muito pouco habilitadas a criar indivíduos saudáveis. Então, não somente a esquizofrenia, mas é importante a gente saber que os transtornos mentais, de uma maneira geral, estão fortemente associados a situações de desamparo e de extrema violência e vulnerabilidade na infância. Então, gente, por hoje é só. Eu espero ter ajudado com esse vídeo e muito obrigada por sua visita mais uma vez. Beijo, tchau.